hoje, 18 de janeiro de 2025. Primeiro grupo, primeira vez que a gente está se reunindo no ano com esse grupo de prática regular que a gente tem. E tudo começa com o interesse, a disposição, a energia de cada um de vir, de acordar, se planejar e vir no domingo, que é um dia que para muitas pessoas é muito difícil, é um dia que é associado com não, vou dormir até na hora que eu acordar. Abrir mão de conforto, da conveniência para vir praticar, vir fazer cântico, vir meditar em grupo com outras pessoas que têm interesses similares. Você vê uma oportunidade que a gente às vezes esquece como que é raro. Quantas cidades no Brasil que vão ter, que tem um grupo de prática Theravada? Pouquíssimas, pode contar no dedo. Acho que numa mão já acabou todas as cidades, acho que não tem cinco. Então a gente tem essa oportunidade, essa possibilidade. Além do que, atualmente já tem mosteiro no Brasil, que também é raro. Quantos países aí que não tem nenhum mosteiro? E as pessoas têm que viajar para fora para poder ter acesso a essa experiência. Então a gente está numa posição relativamente favorável. Tem acesso a um grupo de prática regular na cidade que a gente vive, tem acesso ao mosteiro não tão longe, numa distância que é chegável de ônibus em menos de 5 horas, né? Tem um ônibus noturno, né, que sai à meia-noite, chega em São Lourenço às 4 da manhã. Se a pessoa tem facilidade em dormir razoavelmente no ônibus, né? Tem essa possibilidade, né, de chegar com uma certa facilidade, né, sem ter que se deslocar durante o dia. Você vê, também abrir mão um pouco exige abrir mão um pouco do conforto, né, de viajar à noite, ter que dormir não tão bem, não é numa caminha, né? Num ônibus que chacoalha numa estrada sinuosa. Mas você vê, também tem um efeito na mente, né? Não é porque é difícil que eu não vou fazer. Não é porque é difícil que a gente vai. Ah, não, deixa para outra hora. A gente vê valor naquilo. Por mais que seja um pouco de desconforto, tenha desconforto físico, a gente vai e faz. Então não temos que dar bola para conforto físico. O conforto físico sempre vai reclamar. O corpo sempre vai reclamar. O corpo é uma máquina de problemas. Sempre vai ter alguma coisa causando desconforto. Se a gente deita demais, começa a doer. Se a gente senta demais, começa a doer. Se a gente fica em pé demais, começa a doer. Não tem postura que o corpo fique de forma confortável por muito tempo. Se a pessoa ficar deitada numa banheira de hidromassagem o dia inteiro, vai ter uma hora que ela vai ficar incomodada com aquilo. Você vê, o corpo não adianta querer ficar dando bola para as frescuras e para as birrinhas dele. Se ela também tiver condições, a gente tem que fazer o que tem que ser feito, não ficar dando tanta bola para isso. Ah, a comida não é a perfeita, é equilibrada, não é isso, é aquilo. Não tem fim.
E o corpo também é muito frágil. Por mais que você faça tudo isso, você fica tomando uma série de cuidados adicionais com o corpo, né? Por mais que você se cuide e tal, tá bom. Uma pessoa que se cuida, né? Tem mais chances de ter uma idade avançada menos problemática em termos do corpo. Mas ainda assim, incerto, né? Você pode pegar todo esse investimento seu e ele ser atingido por alguma coisa na rua quando dá uma ventania em São Paulo. Então, isso não é um investimento seguro. É um investimento completamente volátil. Pode do nada virar a zero. Então, não é bom colocar todos os seus ativos nesse investimento. Porque senão vai passar um ventinho, puf, foi, acabou tudo. Não precisa de muito. Aqui em São Paulo, quando chove, vira filme de terror. É árvore caindo, é fio eletrocutando carro, é enchente do nada que alaga e a pessoa cai num buraco e o carro afunda e coisa por aí vai. E a tendência que a gente está vendo atualmente é que não vai melhorar. Não vai melhorar. Entendeu? Os eventos climáticos extremos só estão aumentando. Você vê, a chuva que deu agora em São Paulo um tempo atrás, né? Tipo, a última que tinha dado assim foi 2 anos atrás. Antes disso não tinha nada parecido. Você vê, em menos de um ano já teve, 2 anos já teve outro episódio. No sul tá pior ainda, né? Tem tornado nas cidades. Tipo, uma coisa que a gente só ouvia falar em filme americano, né? Esse filme americano de tornado, o pessoal caçava tornado. Agora tá aqui no quintal de casa, né? No estado vizinho. Não muito longe daqui. Então, assim, Sansara continua girando. Aquelas 5 reflexões, né? Envelhecimento, adoecimento e morte. Questão de separar-se do que é agradável, né? E questão de ser herdeiro do seu cargo. São coisas que a gente deve sempre trazer de volta. Casamento entra numas. A delusão vai permeando a mente e acaba esquecendo de coisas básicas, né? Por mais que a pessoa tem que ter essa noção, né? Que por mais que ela tome cuidado com o seu corpo, né? Aquilo é incerto. Por mais que ela tome muito cuidado com a sua saúde, aquilo é incerto. O corpo pode vir a quebrar por outra causa, né? Que não seja uma razão de saúde interna. Você simplesmente tropeçou e caiu, pronto. Bateu a cabeça em algum lugar, lá se foi seu investimento de quantas horas de, às vezes, cuidado excessivo com o corpo. Então tem que achar o ponto de equilíbrio, né? Ele não quer que o corpo fique incomodando no ponto de vista de, por exemplo, sensações de fome, sensação de fraqueza. Isso tem efeito na mente, né? Isso afeta a nossa prática. Agora, a gente consegue manter, pelo menos esse nível, né, de descansado o suficiente, nutrido o suficiente. Então, tá bom o suficiente, né? A gente tem que cultivar o contentamento com isso. Tá bom o suficiente. Não ficar pensando demais a respeito disso. Então, não tem fim. Você vai querer procurar coisa ideal do ideal, sei lá, depois não sai como você esperava. Por mais que você tome todos os seus cuidados com esse corpo nessa vida, né? Se tem algum karma pesado do passado, aquilo pode simplesmente pesar mais que qualquer cuidado que você está tendo agora. Então, até que ponto compensa ficar usando o tempo para isso? Detalhes do corpo. Então, é bom a gente sempre lembrar desses pontos, né? Tipo, a questão, a mente, quando a delusão a delusão é uma coisa muito penetrante na mente, né? Uma coisa que impregna a mente, né? E vai gradualmente vai se expandindo e tomando conta das coisas. Então, quando isso acontece, né,
uma das poucas coisas que empurra isso embora, né, chacoalha um pouco a mente, é a ideia da impermanência e a ideia da morte. Não tem muito outra ferramenta para isso, porque a ilusão é justamente o contrário, né? Essa ideia de que vai durar para sempre, essa ideia de que vai se estender para sempre, que nada, não precisa me preocupar com nada disso, né? Não vai ter fim. Então a gente deve, é útil usar esses temas para chacoalhar a mente, né? E trazê-la de volta para o que é prioridade, para o que é importante, para que nível de conforto corporal é bom o suficiente. Porque tem coisas que você faz com o corpo, né? Por exemplo, o Buda colocou aquele critério de, por exemplo, alimentar-se não para causar outras sensações, né? Então você se alimenta para acabar com a sensação de fome e não causar outras sensações, né? Você busca comer aquilo que é mais propício para o seu corpo e tal, né? Agora, tem muita coisa que as pessoas às vezes começam a focar, né, que não tem nada a ver com sensação, né? Aquilo não causa nenhuma sensação no corpo, pelo menos no curto prazo. E aí, tipo, a pessoa, em vez de comer o alimento e acabou o assunto, bora praticar, não, talvez esse alimento vai me causar um problema no futuro, começa a ficar pensando a respeito disso e proliferando em cima disso e, sei lá, a pessoa é atingida por um raio na rua, né? Nem dá tempo daquele alimento ter um efeito no corpo. Então, até que ponto é útil ocupar-se com isso? Então, assim, chacoalhar a mente com a ideia de morte. Eu vou morrer, sem certeza. Independente se eu comer saudável, se eu não comer nada que venha da indústria, né? Em vez de comer só semente de árvore, eu vou morrer, e isso é certeza. Mesmo que eu viva somente de folha, que eu viva somente de carne, eu vou morrer, isso é certeza. Independente do que você comer, independente do que você beber, você vai morrer. Pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, mas também tem o karma. E aí a gente não sabe o que nos reserva. Óbvio que a gente deve também cuidar desse corpo, né? Fazer o melhor cuidado que a gente tem para que ele possa durar, que essa oportunidade que a gente tem com o Dharma possa durar o melhor possível. Mas a gente tem que achar o ponto de equilíbrio, o ponto em que a gente não gasta de tempo demais no presente com esse assunto, né? Mas também não pensa no curto prazo além da conta, né? Por exemplo, não, vou comer, simplesmente não quero me preocupar com preparar comida, então vou comer, vou, em vez de gastar meu tempo preparando uma refeição, vou comer no McDonald's todos os dias, né? E eu tenho mais tempo para meditação. Isso é uma ideia idiota também, né? Sabe? Então a gente tem que achar o ponto de equilíbrio, né? O que dá para fazer dentro da conveniência do que é fácil, para não te ficar uma coisa que tipo, não, eu tenho que plantar os meus próprios alimentos porque é o único jeito de comer saudável. Tenho que ter minha própria horta, tenho que comprar um quintal, tenho que ter um jardineiro, tenho que começar a criar minhas próprias galinhas, né, para eu criar minhas galinhas com um jeito natural, porque os ovos também têm hormônio. Você vê, aí vira uma outra coisa. Aí, em vez de ter tempo para meditar, você vai ter que virar um fazendeiro. E aí você troca todos os problemas. Então, tomar cuidado, porque essas ideias, você vê, pode ir para um lado bem diferente, né? Bem extremo. É muito fácil escorregar para esses lados. Né? Mas a gente refletir sobre a morte, né? Eu vou morrer sem certeza, eu vou morrer sem certeza. Comendo, comendo apenas arroz, que nem alguns curumadianos faziam por muitos períodos longos, ou comendo comidas chiques e comidas com agrotóxico ou sem agrotóxico, vai morrer do mesmo jeito. Esse corpo é frágil, esse corpo vai quebrar. Então, achar o ponto de equilíbrio no assunto alimentação. Tipo, assunto alimentação, ok, estou com fome, estou fraco, ok, vou comer algo que é saudável, ok, o mais saudável consigo nas condições que eu tenho, que é possível, que é conveniente, e também que eu não vou ter que gastar uma semana a mais da minha vida cultivando aquele alimento e tendo que arranjar alguém para cultivar aquele alimento da forma especial que só eu quero que seja assim.
eu tenho que atravessar a cidade para comprar um ingrediente que é essencial na minha alimentação. Tomar cuidado, né? E assim, com a delusão em geral, né? Eu vou morrer, isso é certeza. Eu vou morrer, isso é certeza. Esse mantra é muito eficaz. Ele atravessa delusão grossa, porque uma das poucas coisas que chacoalha a mente é o assunto morte. E mesmo quando a gente vê morte no noticiário, a mente pode. A delusão gosta de distorcer. Ela, em vez de pegar aquilo e refletir, olha, essa pessoa tinha 34 anos, podia ter sido eu. A mente vai e usa a delusão, né? Não, nossa, que pena, a pessoa era tão jovem, né? Não, isso não é a forma correta de refletir. A forma correta poderia ter sido eu. Poderia muito, muito bem ter sido eu. Por que não poderia ter sido eu? Então, assim, toda vez que a gente encontrar com esse tema, a gente tem que também aproveitar essa oportunidade, né? Vira a chavinha. Não, a criança morreu muito jovem, tinha 1 ano de idade. Poderia ter sido eu. Por que não poderia ter sido eu? Por que a gente é tão bom assim? Você vê, os discípulos do Adiyamano, os discípulos do Muntamahaboa, atualmente, a maior parte está detonado por velhice e doença. Muitos estão doentes, velhos, idosos e tal. Você vê, nem eles que colocaram a vida na linha de frente ali para completar as fileiras, né? Escapam disso. O que dizer da gente? Mas, por outro lado, eles têm uma mente forte para lidar. O mesmo que o corpo esteja ruim, eles conseguem lidar com aquilo, conseguem levar aquilo, conseguem manter aquela carroça remendada funcionando. E você vê, se a pessoa vai se interessa em vida monástica, né? Por exemplo, essas coisas de alimentação é um perigo, né? Porque a questão de uma refeição por dia na Tailândia, né? Imagina, você vai mostrar na Tailândia. Uma refeição por dia de manhã. À tarde, às vezes, por exemplo, às vezes tem, imagina, de manhã tem a refeição, aí você volta para sua cabana, você tem o seu tempo livre, de 3 da tarde tem o trabalho. E o trabalho das 3 da tarde geralmente é puxado. Ou é varrer o mosteiro, ou é serviço de limpeza pesada, limpar várias coisas e tal. E aí não tem jantinha, não tem sopinha. O que tem é açúcar. O que tem é açúcar, às vezes aparece queijo, às vezes aparece chocolate. Mas basicamente o que você tem para lidar ali é sucos, mel, sal, e é isso. Você tem que usar aquilo. E aí todas as ideias de tipo, alimentação saudável, isso, aquilo. Aí você tem que achar o ponto de equilíbrio, né? Então, obviamente, não vai querer se entupir de açúcar pra ficar com diabetes depois e coisa do tipo. Mas, por outro lado, também você tem um desconforto físico. Se você simplesmente não comer nada, não tomar nada no chá da tarde, né? Você vai ficar quebrado. Experiência própria, né? Você fica quebrado. Né? Aí você fala assim, não. Aí tinha alguns monges que iam nessa ideia, né? Não, mas é um absurdo, a gente não pode comer uma banana. Uma banana seria muito mais saudável, né? E aí, tipo, não, eu tenho que deixar de ser monge porque eu queria comer uma banana à tarde. Que é muito mais saudável, mais nutritivo, mas do que comer um suco concentrado de caixinha. Ou um suco natural que não. O monge não pode tomar suco natural que não foi coado, né? E aí, como não é uma coisa fácil de armazenar, não é muito oferecido. Logo, o que você tem é suco de caixinha, né? Não, mas seria muito bom poder tomar suco de caixinha à tarde. Aí a pessoa vem com essas ideias e logo, logo ela deixa de ser monge porque ela simplesmente não consegue ter essa preocupação excessiva com o corpo, né? E ela não consegue simplesmente aceitar o que o Buda teve a sabedoria de colocar como tônicos, né? Então você vê, achar o ponto de equilíbrio, né? Você vê.
Quantos, quantos, imagina, Nampan ainda é uma coisa relativamente do conforto moderno, da vida monástica moderna, porque na época do Adyanã, na época do Luntha Mahabu, era muito mais austero. Nampa era uma coisa que tinha uma vez por semana, esse suco concentrado. O resto do dia era só a refeição da manhã e é isso, né? Não tinha nada à tarde. À tarde era só o Borapet, que é aquela erva amarga lá, sei lá, um mel, alguma coisa assim, não tinha nada de tão. Essa era só a refeição da manhã, né? Você tinha que aguentar com aquilo. Aí você tem que achar o ponto de equilíbrio, né? Como é que você lida com aquilo, né? Com aquele desconforto físico, a fraqueza de você ter ficado 2 horas varrendo o mosteiro, subindo escadas no sol e ter energia para praticar à noite ainda. Então você vê, achar o ponto de equilíbrio, né? De forma que não gere conflito, né? Com o que tem disponível. E é sempre bom esse tema da morte, né? Voltar para esse tema da morte, né? Tipo, vou morrer sem certeza, vou morrer sem certeza. Porque muito das, mesmo quando a gente está com a mente distraída e agitada, ou com a mente mesmo sonolenta, esse é meio que um antídoto para quase todo tipo de quilesa. Porque diante do assunto da morte, né? Que diferença que faz se a pessoa falou mal de você ou não? Ela vai morrer e você vai morrer também. Ninguém vai ficar aqui para lembrar. Questão de cobiça. Não, quando eu tiver uma casa na praia vai ser perfeito. Incerto. Pode ser que eu morra antes disso. Eu tenho é hoje. Amanhã é incerto. Eu posso morrer amanhã. Posso morrer amanhã de várias formas. Não que a gente leve isso a mente pensar de forma pessimista. Não é isso. A questão é de pensar de forma realista. Que é possível. A mente tem que ter essa noção. Quando a gente entra em contato com essa realidade que é possível que a gente morra amanhã, a tendência da mente de proliferar em direções que ela prolifera geralmente acaba. Né? Se a gente pensar, eu posso morrer amanhã, a gente vai ficar preocupado com preparar uma refeição por 5 horas para comer em 10 minutos? Ou a gente vai usar esse tempo para focar e olhar para essa mente e tentar aprofundar nessa mente? Então, assim, ela ajuda a repriorizar a nossa vida, ajuda a achar os pontos cegos, ajuda a cortar a cobiça, a cortar proliferação. A gente fica pensando, nossa, mas eu falei tal coisa, tal pessoa vai pensar isso de mim, trabalho isso aconteceu, pode ser que eu morra amanhã. No dia seguinte, na semana seguinte, eles vão estar procurando substituto. Velho. Ninguém é substituído. Eles vão colocar uma outra pessoa lá, vão tentar achar. Talvez não faça a mesma coisa que você faz, mas vai, você morreu, ué. Vão ter que arranjar outra pessoa. O Sansara não depende de você para continuar rolando. A gente não é relevante para o Sansara. Vai continuar girando. O mundo vai continuar funcionando. A empresa não vai fechar. O hospital não vai fechar. A faculdade não vai fechar. Por causa da gente. O que a gente tem é aqui e agora. Pois daqui é incerto. Incerto, incerto, incerto. Então, quando a mente começar a ir para esse lado de distração, dificuldade de focar, questão de perder-se o rumo, lembra desse mantra, né? Eu vou morrer, com certeza. Vou morrer, com certeza. Faz 5 minutos disso, né? Anda pra cá e pra lá. Ou então senta e fica. Eu vou morrer, com certeza. Eu vou morrer, com certeza. Só observa o efeito que isso tem na mente. Ou se a mente continua girando sobre o que aconteceu semana passada, que seu pai falou para tal pessoa, isso vai ser um assunto relevante. Quando você traz a realidade da morte para perto da mente, opa, realmente isso pode acontecer comigo. Tem que usar meio meu tempo. Tem que fazer um bom uso do meu tempo para não me arrepender depois. Porque aí depois como que a gente vai ter que lidar com esse assunto, né? Se a morte estiver
na porta de casa, como é que você vai se lidar com isso se você não se preparou? É um momento crítico, a gente tem que lidar com sensações difíceis. Então, como que a gente está se preparando para isso? E é uma prova que a gente não sabe que dia que vem. Que dia que vai vir essa prova? Pode vir amanhã, pode vir depois de amanhã. E você vai estar pronto para deixar esse corpo, para deixar ele seguir em frente? Ou a mente vai girar em torno disso, esse corpo vai começar a proliferar, não, não quero ir, não quero ir, preciso de tal coisa, preciso fazer tal coisa, não fiz isso, não fiz aquilo. Eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Como que isso vai agitar a nossa mente? Então tomar cuidado, né? A gente não quer, esse é o tipo de momento que a gente não quer, não vai querer ter arrependimentos. Então é melhor fazer o melhor desde agora, né? Momento a momento, né? Trazendo esse tema. Né? E você vê com esses eventos climáticos extremos aumentando de frequência, né? Vai saber o que nos aguarda, né? Você vê. Antes era Santa Catarina e Rio Grande do Sul, agora Paraná já tem tornado. Será que São Paulo não vai ter uma coisa assim parecida? Por que não pode? Estamos tão isentos assim, só porque São Paulo é a maior cidade do Brasil, tem uma redoma de vidro e nada de mal pode acontecer aqui. Ou só porque tem dinheiro aqui, as pessoas têm dinheiro, as empresas têm dinheiro, eles vão dar um jeito de resolver tudo. Você vê, mesmo com dinheiro, com recurso, sendo a cidade mais maior PIB do Brasil, ficou sem luz por quanto tempo? Quantas pessoas ficaram sem luz por quanto tempo? Então você vê, incerto, incerto, incerto. Então, você está começando o ano agora, né? Você vê, tem várias coisas no ano para agitar a mente, né? Desde Copa do Mundo, eleição, vários assuntos, né? Com potencial de distração. Como que a gente lida com isso, né? Desde agora. Né? Se prepara para isso desde agora. Então fica o convite de usar esse mantra de tempos em tempos, né? Se nada está funcionando, a mente não está indo para lugar nenhum, não está tendo uma noção de progresso, às vezes é uma questão de voltar para esse assunto, né? E assim, sobre o assunto morte, é bom ter um critério de comparação entre o que é a prática correta e o que é a prática incorreta. Se aqui a gente faz aquilo, aquilo traz uma clareza mental, pacifica a mente, deixa a mente mais clara no presente, deixa a mente mais alerta, ok, isso está com a prática correta. Agora, se a gente traz o assunto morte, vem depressão, tristeza, a vida não faz sentido, aí não está certo, aí não está nada certo. Aí a gente tem que fazer outra coisa, né? Tem que fazer metá, tem que fazer outro tipo de prática. E morte não é uma boa hora para usar o assunto morte se a mente está reagindo a esse assunto dessa forma. Então fica o convite de aproveitar que estamos no começo do ano, né, e redirecionar nossa vida, né, colocar de volta nos eixos se alguma coisa saiu, né, e usar a morte é uma boa forma de fazer isso, né, ela corta essas distrações e traz a mente de volta para o tipo, que é realmente importante para a gente tomar as melhores decisões e não se arrepender depois.